Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Isaías, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número 7. Vamos tratar sobre o assunto do príncipe da paz. Momento ímpar na nossa vida, a qual estamos comemorando o Natal, o nascimento de Cristo Jesus, a qual Isaías vai nos dizer sobre o príncipe da paz. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: entretanto não haverá escuridão para o que estava aflita. Em tempos passados ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas o futuro dará glória o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Tu multiplicaste este povo e lhe aumentaste, e a alegria, todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, como exultam quando se repartem os despojos, pois quebraste o jugo da sua carga, e a canga dos seus ombros, que é a vara de castigar do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimadas e destruídas pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre os seus reinos, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, diante da Tua poderosa presença, te pedindo mais uma vez, fala, Senhor, conosco neste lugar. Assim como, Senhor, Tu já falaste através das apresentações, assim como, Senhor, Tu já falaste através de louvores entoados em Teu nome, assim como Tu já falaste através da palavra lida, através das orações entoadas, através de cada momento aqui, a comunhão entre os irmãos, nós te pedimos, ó Senhor, continua a falar aos nossos corações. E venhamos, Senhor, que eu venha, Senhor, a diminuir perante a Tua presença, e que o Senhor venha aparecer, que eu venha assumir, o Senhor venha aparecer, e seja o Senhor a ser exaltado, seja o Senhor a ser engrandecido. O que me importa, Senhor, é que o Senhor seja engrandecido, o Senhor seja exaltado. Por isso, Pai, aqui estamos, Senhor, para louvar o Teu santo nome. Te pedimos, ó Senhor, trabalhe em nosso meio, ó Espírito Santo do Senhor. Continua, Senhor, a trabalhar em vidas. Continua a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer. E que possamos verdadeiramente Te adorar e Te servir em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, Te pedimos, continua a nos falar com grande amor e com grande temor. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, antes de começarmos a explanação do texto, antes de começarmos a entender o período a qual Israel estava passando na história desse texto, antes de começarmos a estudar e a passar algo sobre esse texto, eu queria te convidar a examinar a sua Bíblia neste momento. Quando nós estamos dizendo sobre um texto, estamos pregando sobre um texto, nós falamos a respeito das coisas que estavam acontecendo naquele momento e naquela hora, naquela região e naquele povo. Porque aquela palavra foi escrita de tal forma.
Por isso, eu te peço neste momento, em analisar o momento que você tem vivido na sua vida, o que você tem passado, as coisas que têm acontecido em sua vida. Qual é o momento que esta palavra tem dado de encontro à sua vida? Como você se encontra hoje aqui neste lugar? Como se encontra o seu coração? Como se encontra a sua família? Como se encontra o seu trabalho? Como se encontra a sua casa? Como se encontra o momento da história a qual você está inserido? Como se encontra o momento a qual você tem passado na sua vida? Porque nós vamos falar a respeito do príncipe da paz, aquele que traz paz ao mundo, aquele que trouxe vida, nós estando mortos em nossos delitos e pecados. E por isso precisamos fazer uma auto-reflexão das nossas vidas. Precisamos analisar as nossas vidas para saber como que nós estamos neste momento, a qual estaremos dando encontro ao príncipe da paz. Como você tem passado, o que você tem vivido. Por isso é necessário você ter a memória, o que você tem vivido e o que você tem passado. Iremos entrar nesse texto, ao qual vai nos dizer a respeito de Israel. Israel se encontra numa situação onde o reino estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Mas o reino do norte foi tomado pelo povo. O reino do norte, que aqui no texto é chamado de Zebulon e Naftali, que era o reino do norte, foi um reino que foi saqueado e foi destruído, e a qual os gentios tomaram o poder sobre esse reino. Estamos diante de um texto onde o reino do sul, Isaías é levantado pelo Senhor para falar com eles, e esse reino do sul está preocupado. Esse reino do sul está atemorizado, com medo de enfrentar essa guerra e de perder a guerra. Estamos diante de um texto a qual o reino do norte já havia sido vencido, mas o reino do sul estava ainda com grande temor em seu coração. Talvez você se encontre assim nesta hora. Você se encontra temoroso, você se encontra preocupado com algo que há de acontecer na sua vida, com algo que está próximo ou está perto de acontecer. Talvez você se encontre preocupado, achando que Deus se esqueceu de você, que Deus não se lembra mais de você. Talvez você esteja aqui neste momento, esteja temoroso e achando que nada mais vai dar certo na sua vida. Não tem mais jeito, não tem saída, não tem para onde ir. Mas nós vamos pregar a respeito daquele que veio a este mundo para nos trazer paz, para nos dar paz. E é esse a qual Isaías vai pregar e vai anunciar a palavra do Senhor àquele povo. E ele começa a anunciar dizendo: entretanto, não haverá escuridão para o que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, e a Galileia dos gentios. Isaías é bem claro em dizer que aquele que estará na escuridão, para o que estava aflito. Em tempo do passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Isaías está dizendo que Deus humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Se formos olhar para o Velho Testamento, para a história de Israel, Israel sempre pecava e errava e se afastava do Senhor. Israel sempre tomava decisões contrárias a que o Senhor falava e dizia para ela fazer. Talvez algumas pessoas aqui estão aqui nesta noite e não têm vivido uma vida diferente. Talvez Deus tenha te instruído e tenha te dado para que você possa viver em sabedoria e graça. Mas esse povo decide viver a sua vontade, decide viver o seu eu, decide viver aquilo que lhe atrai. O Senhor é misericordioso, mas Ele não é compassivo com o seu pecado e com a sua vida pecaminosa. Às vezes passamos por algumas coisas em nossas vidas, porque decidimos ser grandes demais e ser independentes de Deus. Decidimos viver a nossa vontade, o nosso eu, e passamos por diversas coisas em nossas vidas, porque achamos que podemos fazer tudo.
e podemos ser o Senhor da nossa vida, e podemos agir conforme Ele atrai. E por isso Isaías está dizendo a respeito deste povo. Se formos olhar a história de Israel, em todo momento o Senhor dá a instrução, o Senhor escolhe ele como povo escolhido, o Senhor chama Israel de esposa minha, o Senhor diz que ele é o povo escolhido, deu os seus mandamentos, morou no meio do povo, deu a sua presença para estar com ele, e o povo, em todo momento que podia, se desviava da presença do Senhor. O Senhor sempre estava com eles, mas em todo momento que eles podiam, eles decidiam fazer a sua vontade, o seu querer. Por muitas vezes em nossas vidas, o Senhor tem nos dado diversas oportunidades. O Senhor tem nos dado diversos momentos de poder falar conosco e de nos corrigir. Mas assim que podemos, nos desviamos do caminho da verdade. Assim que podemos, decidimos viver os nossos sonhos, as nossas vontades, o nosso eu, o nosso querer. Decidimos fazer aquilo que nos atrai e nos afastamos do Senhor. Mas quando as coisas começam a ir de mal a pior em nossas vidas, queremos perguntar para o Senhor: onde está o Senhor que não viu isso acontecendo na minha vida? Onde está o Senhor que não viu as coisas indo de mal a pior? Aonde o Senhor estava? Por que me abandonaste, ó Deus? Você que abandonou o Senhor há muito tempo, você que deixou o Senhor há muito tempo em sua vida, você decidiu viver o seu eu, você decidiu viver a sua vontade, decidiu viver os seus sonhos e deixou Deus de lado em sua vida. Mas quando as coisas começaram a ir de mal a pior, quer questionar e dizer: Senhor, aonde o Senhor estava? O que houve, Senhor? Precisamos rever as nossas vidas. Precisamos rever o nosso viver. Assim como esse povo está afligido. E Isaías está dizendo que naquele lugar onde haveria escuridão, para os que estavam aflitos, em tempo do passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftalim. Mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Isaías está dizendo aquele povo que foi humilhado, aquele povo que se desviou da presença do Senhor, o Senhor vai dar mais uma oportunidade. O Senhor dará mais uma oportunidade, e aquele lugar no futuro será glorioso, o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Por isso, quando olhamos para o Novo Testamento, e os fariseus vão dizer: pode vir coisa boa da Galileia. Mas Isaías anunciou que viria, que seria glorioso o caminho do mar. Talvez você tenha passado por algumas coisas em sua vida. Talvez você tenha se perdido pelo meio do caminho. Mas é necessário voltar e entregar a sua vida ao Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que reconhece e deixa, alcança favor de Deus. Se você hoje se encontra aqui neste lugar, e a sua vida está afastada do Senhor, se você se encontra aqui neste lugar hoje, e você tem olhado para a vida que você tem vivido, a vida que você tem caminhado, a forma que você tem levado a sua vida, e você tem visto que Jesus está longe da sua vida, e você está longe de viver o que a palavra do Senhor te diz para viver, volte enquanto é tempo. Pois todo dia que você acorda, o Senhor está te dando uma oportunidade a se arrepender e a reconhecer a grandeza de Deus na minha e na sua vida. Por isso o Senhor tem te dado fôlego de vida. Quantos queriam acordar no dia de hoje, mas não acordaram? Quantos queriam ter mais uma oportunidade e não podem mais ter essa oportunidade? Deus te trouxe aqui neste lugar e te deu fôlego de vida para que você tenha mais uma oportunidade de se arrepender e de se achegar ao Senhor. Deus não te trouxe aqui em vão.
Deus te trouxe aqui para falar contigo e para mudar a história da sua vida. Seja qual for a história da sua vida, seja de que forma você esteja vivendo, o Senhor tem algo a te dar e te entregar. O Senhor pode mudar a história da sua vida. Basta você reconhecer que você não pode, que Ele é o Senhor da sua vida. Mas Isaías está dizendo que Deus trará glória ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Isaías está dizendo a respeito aqui, Isaías está há 840 anos antes de Cristo. Isaías está profetizando sobre a vinda do Messias, cerca de 440 anos antes de Cristo. E ele está anunciando que o povo que andava em trevas viu uma grande luz e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Esta promessa a qual ele está anunciando 840 anos antes de Cristo, nós estamos vivendo ela, a qual o Senhor Jesus veio a este mundo, se entregou no meu e no seu lugar, deu a sua vida por mim e por você, nos trazendo paz com Deus, nos trazendo paz com o Senhor. Ele veio e brilhou a sua luz, e Ele estava no mundo, e Ele é a luz do mundo. Essa promessa, como Isaías está trazendo para este povo, há 840 anos, nós estamos vivendo ela 2024 anos depois de Cristo. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida e te dar vida em abundância. Cristo Jesus não morreu na cruz do Calvário para você continuar nas trevas, para você continuar vivendo a vida pecaminosa, para você continuar fazendo o que milênio atrai a sua vida. Cristo Jesus entregou a sua vida para que você tenha vida e a tenha em abundância. Mais uma vida para viver para a honra e glória do Senhor. Isaías continua dizendo: tu multiplicastes este povo e lhe aumentaste a alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Isaías está dizendo àquele povo que o que virá, o que viria, seria como a alegria da colheita, como a alegria que está colhendo, como a alegria daqueles que estão colhendo os molhos de trigo, de lagares, estão colhendo as coisas, uvas. Isaías está demonstrando àquele povo que essa alegria será como aqueles que colhem, pois a palavra do Senhor diz que aqueles que irão semeando e chorando voltarão com alegria, colhendo. E esse Isaías está dizendo, o profeta está dizendo àquele povo, que essa alegria que o Senhor trará será como a colheita, como a alegria da colheita, e também como o repartir dos despojos. O repartir dos despojos é quando você ia para a guerra e vencia a guerra contra um povo, você tinha os despojos de guerra. Os despojos de guerra eram escravos que eram feitos na guerra, era recurso financeiro, era material de batalha, material de trabalho, eram moedas, eram riquezas, eram os despojos de guerra. Isaías está comparando a vinda de Cristo Jesus como a alegria da colheita, como dividir os despojos de guerra. Essa alegria, a qual eu e você um dia vivemos em nossas vidas, em nos entregar e viver para Cristo Jesus. Estar com Cristo Jesus é constante alegria, pois quebraste o jugo da sua carga e a canga dos seus ombros, que é a vara do castigo do seu opressor, como foi um dia de Midian. Isaías está lembrando
quando o povo estava e venceu com poucos homens, por causa do Senhor, a guerra contra Midian, a qual o jugo e a opressão estava sobre este povo, mas Deus os livrou. Deus está lembrando aquele povo que por muitas vezes Ele livrou aquele povo. Talvez você esteja aqui hoje passando por algum problema em sua vida, mas Deus quer que você traga à memória tudo aquilo que Ele já trouxe de alegria para a sua vida, tudo aquilo que Ele já realizou na sua vida. Talvez você já passou por diversas coisas em sua vida, mas Deus te deu vitória em todas elas. Mas hoje você se encontra em frente ao Mar Vermelho e não sabe o que fazer. Você já enfrentou diversas coisas em sua vida. Deus já te deu a vitória em todas elas. Mas hoje você se encontra igual aquele povo ao Mar Vermelho, que diz a Moisés: ah, Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer diante do mar. Antes a gente tinha ficado lá, as coisas lá eram tão boas, você nos trouxe aqui, agora nós vamos morrer diante do mar. E Moisés clama ao Senhor no deserto. E Deus responde a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Eu não disse o povo que marche? Irmãos, o Senhor já te deu a resposta. Mas às vezes achamos que o gigante é grande demais. Às vezes achamos que não tem mais jeito, essa dificuldade não tem mais como. Não, naquele momento na minha vida Deus venceu, mas aqui não tem mais como. Não tem saída. Os médicos dizem que não. Todo mundo diz que não vai dar certo. Todo mundo fala não vai dar, não tem jeito. Deus já te deu a resposta para você viver e prosseguir adiante. Deus disse: mande o meu povo que marche. Deus ele não quer te ver parado em meio às atribulações. Deus não quer te ver parado em meio às dificuldades. Deus quer te ver marchando e louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Deus ele não quer te ver em meio às atribulações, desanimado, triste, como se nada tivesse jeito. Você vive como Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Viva de igual modo a quem serve ao Deus poderoso. Às vezes achamos que a tribulação é grande demais, que a dificuldade é grande demais, mas nada é maior do que o Deus a qual você serve. Por isso, viva uma vida para o Senhor. Viva uma vida buscando o Senhor. Viva uma vida de confiança ao Senhor. Porque o Senhor ele não quer você pela metade. O Senhor não quer você parado no meio do caminho. O Senhor não quer você duvidando e vacilante. O Senhor quer você confiante no Senhor. Porque Ele prometeu que voltaria para nos buscar. Amém. Glória a Deus. Porque todo calçado pesado de guerreiro e toda capa encharcada de sangue serão queimadas, destruídas pelo fogo. Isaías está dizendo àquele povo a qual estava acostumado a guerrear, a qual estava acostumado a viver uma vida de guerra, que viria um que traria a paz, e não precisaria mais viver em guerra, não precisaria viver mais em guerra, teria a paz. Por isso, o povo, quando vem em Cristo Jesus como Messias, eles queriam o tornar rei, porque eles achavam que a sua paz estava no governo do rei, no governo terreno. Mas Cristo Jesus veio trazer a paz com Deus. Às vezes a guerra, às vezes o poder governamental, o poder de um governo, o poder de um rei, pode te trazer uma paz momentânea, pode te trazer uma paz, às vezes momentânea para aquela situação. Mas o que Cristo Jesus, como Messias, veio trazer, é trazer a paz eterna com Deus. O que Cristo Jesus veio trazer, a paz eterna com
consigo mesmo. O que Cristo Jesus veio trazer foi a paz entre você e o seu irmão. Por isso aquele povo achava que Cristo Jesus era o rei, porque ele iria trazer a paz da guerra, ele iria trazer a paz que não iria mais precisar. Porque um menino nos nasceu, um filho foi concedido, o governo está sobre ele, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concebido, e o governo, talvez em sua Bíblia está talvez em sua Bíblia esteja de forma diferente o governo, esteja o potestade ou poderio. O governo está sobre a sua vida, e mais nada mais é do que o governo está sobre os seus ombros. E se formos olhar para as vestes de um príncipe, para as vestes reais, o seu manto está sobre os seus ombros. Aqui Cristo Jesus está o governo sobre os seus ombros. Ele leva sobre os seus ombros o governo de todo o mundo. Ele governa e ele vive e reina para todos sempre. Jesus Cristo tem todo o poder, toda a autoridade. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Sobre os seus ombros está todo o governo. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E o seu nome será Maravilhoso. Cristo Jesus é maravilhoso. Não tem nada que este mundo possa te dar que se compare a viver a vida eterna com Cristo Jesus. Pois Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro. Os conselhos a qual Deus deixou para nós em suas Escrituras, em sua palavra, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor vai nos dizer muitas vezes que se andarmos conforme a sua palavra, teremos uma vida longânima, seremos bem-aventurados. Aquele que anda segundo a palavra do Senhor será bem-aventurado. É necessário viver uma vida em constante com a palavra do Senhor. É necessário viver uma vida em busca, em viver a vontade do Senhor, em viver aquilo que o Senhor deixou para mim e para você. É necessário viver com os conselhos do Senhor para a minha e a sua vida. É necessário viver e ser aconselhado pela palavra de Deus, ser aconselhado pela voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a sua Bíblia e a leia. Você quer ouvir a voz de Deus audivelmente? Leia em voz alta, porque toda vez que você abre a palavra do Senhor, você escuta Deus falando com você. Toda vez que nós examinamos as Escrituras do Senhor, todas as vezes que nós abrimos a sua poderosa palavra, nós escutamos Deus nos ensinando, Deus nos instruindo e Deus falando aos nossos corações. Por isso Ele é conselheiro, Deus forte, poderoso. Ele tem todo o poder em suas mãos, Ele não perde batalha. Pai da eternidade, é Ele que foi o primeiro, que foi ressurreto e vivo está. E Ele é Pai da eternidade, a qual viveremos com Ele eternamente. Seremos apacentados por Ele.
e Ele é príncipe da paz. Precisamos viver uma vida de paz. Quando aceitamos a Cristo Jesus, precisamos, e Cristo Jesus nos trouxe paz com Deus. Paulo vai anunciar aos Romanos, capítulo 1, que Deus estava em guerra conosco. E talvez você pense, não, mas eu não quero guerra com Deus. Mas Ele queria guerra comigo e contigo, por causa do pecado, por causa da escolha adâmica, por causa da escolha do meu eu, por causa da minha própria exaltação, por causa da vontade de querer ser exaltado, de querer ser grande, de querer ser igual a Deus. Deus estava em guerra comigo e contigo, mas Ele decide enviar o seu Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar. Ele decidiu enviar o seu Filho porque você, por mais que você tentasse, por mais que você quisesse, por mais que você quisesse guardar os mandamentos, por mais que você quisesse fazer algo, por mais que você quisesse viver uma vida, você não poderia, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E quem está morto não tem vontade própria. Quem está morto não tem vida. Quem está morto não pode decidir fazer isso ou aquilo. Quem está morto está entregue à sua própria vontade, ao seu próprio eu, ao pecado. E por isso Deus nos amou, nós estando mortos em nossos delitos e pecados, e enviou o seu Filho amado para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar vida eterna com Ele. Essa vida com Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A vida que Cristo Jesus nos trouxe é para hoje e também para viver eternamente. E Ele é príncipe da paz. Ele te trouxe a paz com Deus. E você tem paz com Deus. Paz com Deus, porque você antes era pecador, estava sob o jugo do pecado. E Ele trouxe a paz de Deus sobre a sua vida. E por causa do seu sacrifício, por causa de você viver uma vida para Ele, entregar a sua vida a Ele, crer nele, Ele te traz a paz com Deus. Por isso não deixe que Satanás te diga o que você fez ou deixou de fazer, a forma que você vivia ou deixava de viver, o que você fez ou deixou de fazer, porque Cristo trouxe paz com Deus sobre a sua vida, e Ele jogou tudo no mar do esquecimento, e já não se lembra mais. Mas às vezes perdemos o nosso sono, perdemos a nossa paz por causa das coisas que fizemos no passado, por causa do pecado e por causa das transgressões que fizemos, perdemos a nossa paz. Mas Deus já trouxe a paz de Deus sobre a minha e a sua vida. Se verdadeiramente você vive para Cristo Jesus, se verdadeiramente você vive uma vida de busca em fazer a vontade do Senhor, se verdadeiramente você vive uma busca de entrega ao Senhor, de se entregar a Ele, de viver para Ele, você tem paz com Deus. E por isso você precisa ter paz consigo mesmo. Você precisa se perdoar. Você precisa deixar as coisas que para trás ficaram. Precisa olhar para o alvo que é Cristo Jesus. E olhar e pensar naquilo que te traz esperança. O que nos traz esperança é que Cristo Jesus voltará para buscar a sua noiva amada. O que nos traz esperança é que Jesus voltará para me buscar e para te buscar, para viver com Ele eternamente. E é isso que precisamos viver, buscando uma vida eterna com o Senhor. Precisamos viver acesa a chama da esperança de que Cristo Jesus voltará para nos buscar. Precisamos ter paz conosco e precisamos demonstrar essa paz aos nossos irmãos. Se Cristo Jesus te perdoou, se Cristo Jesus te trouxe a paz,
Se Cristo Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, pagou uma dívida que era impagável, porque você não pode perdoar o seu irmão que fez algo contra a sua vida? Porque você não pode perdoar o seu irmão que falou algo contra você? Porque você não pode perdoar aquele que lhe ofendeu? Se Cristo Jesus pagou uma dívida por você, e você era culpado desta dívida, mas Ele te amou, você ainda estando no pecado, você ainda estando afurnado dentro do pecado, Ele te amou e te tirou do pecado. Porque você não pode trazer essa paz para os seus irmãos? Você precisa viver em guerra, você precisa viver uma vida sem perdão, achando que a pessoa a qual você não deu perdão irá morrer. Mas a falta de perdão é um veneno que você toma todos os dias e só você morre. O outro está vivendo a sua vida e não sabe, não se lembra mais nem do que fez. Mas você vive uma vida rancorosa, vive uma vida com falta de perdão. Não perdoo, fez comigo, acabou, não vou mudar. É uma vez só, não dou mais a cara a tapa, não. Precisamos viver essa paz. Já pensou se Cristo Jesus, se Deus olhasse dos altos céus e falasse assim: olha, eu perdoei, morri na cruz, agora se fizer de novo, já era. Se pecar de novo, está ferrado. Como seria a sua vida? Já pensou se o tratar de Deus contigo é o mesmo que você trata as pessoas? Já imaginou como seria a sua vida? Onde você estaria? Porque nós somos juízes demais. Não, eu sei de tudo. Não, na minha vida mando eu. Já pensou se Deus olhasse lá dos altos céus e falasse: olha, eu morri, te dei vida eterna, agora se pecar de novo, acabou. Eu não volto a trama, não. Porque existe aí, estão pregando isso aí, ó. Não, eu perdoo, mas eu escondo a minha vida. Deus vai falar: eu te perdoo, mas ó, para o fogo eterno. Eu te perdoo, irmão, mas vai para o inferno. Eu te excluo da minha vida, não quero mais você perto de mim, não. Já pensou se o critério de Deus fosse esse para a sua vida? Já imaginou? É essa paz que Deus trouxe para você. E é essa paz que você precisa pregar. É essa paz que você precisa viver. É essa paz que você precisa caminhar. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para te trazer paz. E para que você tenha paz consigo mesmo. E para que você tenha paz com seu irmão. E para que você demonstre da paz que Ele tem com você. Você precisa viver Cristo Jesus. Como verdadeiro cristão, você precisa viver e precisa demonstrar esse amor, a qual Ele demonstrou por mim e por você. Por isso, reveja os seus conceitos, reveja seu modo de viver, reveja de qual forma você tem tratado os seus inimigos, reveja de qual forma você tem tratado os seus irmãos, reveja. E Ele nos chamou para aumentar o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecê-lo, firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Que você possa proclamar esse evangelho, que você possa levar essa paz que um dia lhe alcançou para todos aqueles que estão ao seu redor e ao seu derredor. Que você possa verdadeiramente viver a paz com Deus, a paz consigo mesmo e a paz com seus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai,